Maravilha. Estamos conectando no Instagram. Como que é melhor ficar com minha câmera assim mesmo ou assim? Não, chega. É isso, assim tá ótimo, tá ótimo. Pra mim tá ótimo assim, tá perfeito. É uma transmissão ao vivo, todo mundo compreende essa É. questão de, Tá lá do meu lado. de Desculpa, como barulho é que é? extra, externo, então tudo tranquilo. Ótimo. Eu acabei de mandar o link para um grupo aqui. Qualquer pessoa que entrar agora consegue, né? No link do. No YouTube, qualquer um no canal Marcos Timbur, você vai conseguir ver a transmissão sim. Ótimo, ótimo, ótimo. Não sei se você já viu aí, já teve interação do Alex. Ainda não. Alex Ananias no chat, já deu uma boa noite. Que legal. Bom, na hora que Eu você tô ao vivo quiser. e tô te convidando aqui no Instagram. Pera aí que eu tô indo pra Vou lá, pedir tá? pra galera, vou pedir pra galera que entrar no Instagram também acompanhar no YouTube, quem não é inscrito, também nos ajudar lá já também. Nós vamos entrar também ao vivo no Instagram da Lion Moda, tá bom, Caio? Ótimo. Eu tenho autorização do meu sócio, do Janilton, de conectarmos no Instagram da Lion Moda e estarmos ao vivo também através do Instagram da Lion Moda. Show. Eu tô tentando só fixar o celular aqui numa base. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Pode. Aí, acho que agora sim. Posso ir pra lá? Maravilha. Sim. Alex, eu vou pedir a gentileza para você. Como é que tá a transmissão? Pode dar um ok pra gente. Vai nos ajudar bastante. Boa, professor. Bom, estamos aqui também no Instagram. A gente não tem dois dispositivos para a gente ficar simultâneo, né? Como? Você não tem, sei lá, um celular extra aí para deixarmos em dois, né? Até tenho. Pra gente ficar ao vivo também lá no YouTube? Hum, Isso. Eu acho que eu consigo, sim. Pera aí. Perfeito. Ô, Mo, Paty, será que através do seu celular eu consigo entrar aqui no YouTube? Ô, senhor, aí a galera que já tá entrando e tal. Obrigado, pessoal. É através do. Pode ser o tablet, então. Você no YouTube, que está acompanhando, que vai estar nos anais da história aí, gravado, registrado essa live. Ah, sim, porque daí Pronto, você fica pode registrado lá no teu canal, né, Maílson? E eu vou ficar do isso. lado de Lázaro Ramos lá, meu. Que honra, né? Você que já teve participação nas Inclusive, lives aí do Lázaro. a honra é minha, porque eu continuo Tá. no mesmo nível de estrelas. Essa a honra é minha. Imagina, eu estou muito lisonjeado com o seu convite. A Paty me emprestou o celular dela aqui, cara. E agora acho que a gente consegue estar ao vivo nas duas plataformas aí. Já estou entrando no estúdio. Acho que sim. Pronto.
Aí a gente silencia Eu vou um silenciar aqui, YouTube, peraí. eu vou silenciar aqui o do celular, só deixo o volume baixo, aí não vai gerar microfonia nenhuma. Pronto. Qual a imagem que vai para o Também YouTube dessa apoiar. que eu estou, né? Peraí que eu não te ouvi, desculpa, Caio. Boa noite, Pode pessoal. falar. O que vai ficar no YouTube é essa que eu tô na mão esquerda aqui. Tá, deixa eu baixar o seu volume aqui, deixa eu te ouvir também lá na transmissão do YouTube. Pronto, o microfone já era rapidinho, mas tá resolvido. Abaixa um dos dispositivos, Caio, e a gente consegue ficar em ambos. Se ouve, se fala por um só. Eu acho que você precisa baixar o volume de um dos aparelhos aí, Caio. Opa, longe, longe. Você desligou o ponto. Ótimo. Eu acho que agora eu estou só com o áudio ligado no YouTube e no Instagram desligado. Deixa eu ver se sou eu aqui então. É o meu outro aparelho. Pronto. Vou reduzir essa microfonia aqui, só um momentinho. Zero, né? Sim. É, conseguimos colocar fio. Você não precisa, né? Deixa comigo. Só quero ver se essa microfonia não atrapalha quem está nos ouvindo. Deixa eu ver. Sensacional. Eita, deixa eu apoiar aqui, Caio, só um momento. Tô Na lutando hora para que reduzir quiser, a Maílson, a gente pode microfonia, só começar. Já isso. estou pronto aqui. Se o áudio aí estiver legal. Olha, pessoal, quem está aqui no Instagram, que o Maílson tem um canal no YouTube. Ele já participou, inclusive, com Lázaro Ramos. Já teve essa oportunidade aí. E vai estar lá no canal dele também, que vocês podem dar uma conferida. E lá vai ficar gravado, né? É uma conversa rápida, uma coisa de 40 minutos para a gente pensar um pouco a realidade do empreendedorismo, né, nesse momento, e como que a política perpassa essas atividades que a gente desenvolve. E aqui, já que eu estou no meu Instagram, Maílson, enquanto você está resolvendo essas questões aí, vou te apresentar também que a gente se conhece do trabalho, você é um profissional, um grande profissional da TI, além de empreendedor na tua loja, né? Que você tem sociedade com outro amigo nosso, e a Lion Modas. E recentemente, eu acho que não tão recentemente, você iniciou no empreendedorismo social, correto? Correto, correto. Empreendedorismo social e empreendedorismo, no modo geral, é algo que eu vivo, há muito tempo. Que me formou, de fato, foi o empreendedorismo, né? Comecei desde a minha base em ONGs, então sou tecnólogo hoje. Foi porque o empreendedorismo me deu quem estava em ONG, quem estava atuando, quem estava ali. Eu vivi o momento da inclusão digital. Os educadores que estavam ensinando isso me deu base. Então, eu estou tentando devolver um pouco para a sociedade, principalmente através do YouTube, dando visibilidade, dando voz para quem é de ONG, quem é e faz um trabalho social. Perfeito. É muito bom a gente poder devolver algo do que a gente recebe, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o meu foco, meu objetivo com isso.
E Aqui no Insta já tá mais estável aqui para mim. Arlindo, Mai, Catiana, Leandro, abraço aqui para vocês. Obrigado pela presença. Fiquem à vontade. Quem se interessar pelo papo pode continuar. É algo que a gente vai levar de forma bem tranquila, natural, né, Mailson? sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, né? A gente já estava falando sobre isso, não temos uma visão partidária quando a gente entrar no campo política, né, a gente tem a visão Brasil, né? Então eu É concordo literalmente, fundamental, completamente cara. com isso. É muito bom você Completamente. ter falado dessa forma, porque a gente acaba confundindo política com partidarismo. Perfeito, perfeito, perfeito. E é realmente, já iniciando também, tanto na transmissão aqui no YouTube e na transmissão no Instagram, para quem é meu seguidor aí, gostaria de falar para você que a gente está falando com um especialista, com alguém que vive e conhece, se preparou, se capacitou para isso. O professor Caio é especialista em gestão pública e assessor parlamentar. Então, o assunto aqui é de grande nível mesmo. Pode se apresentar melhor, professor, por favor? Ô, Mailson, então obrigado pelo convite. Eu trabalho atualmente no Estado, né, no governo do Estado de São Paulo, atuando no gabinete em assessoria técnica, atendimento a todos os municípios do Estado, e a gente é algo que eu gosto bastante, porque para quem conhece um pouco do funcionamento do SUS, é basicamente um trabalho dos três entes, né? Do governo federal, do estado e dos municípios. E o estado faz uma articulação, e essa articulação ela é institucional também, e o nosso trabalho lá atualmente é dar vazão a uma série de demandas que chegam das mais diversas ordens, né? Então, vem de vereadores, vem de prefeitos, vem de deputados estaduais e federais, vem de Senado, e tudo isso a gente tenta traduzir, interpretar, porque são demandas legítimas, são representantes da população que fazem essas demandas para o Poder Executivo, e a gente auxilia também o secretário do Estado nesse papel dele de gestor estadual do SUS. Isso é o nosso trabalho lá. Né? E a minha formação é essa mesmo, eu sou formado em filosofia pela Universidade Federal da Bahia, ninguém é perfeito, né? Eu brinco quando a gente forma em filosofia, mas foi uma formação muito sólida, graças a Deus, eu tenho muito orgulho, e também estudei gestão pública. Na Argentina eu cheguei a estudar e toquei também, a minha área de empreendedorismo é mais com a música. Perfeito, perfeito. E por falar em Bahia, na sua formação na Universidade Federal de lá, eu imagino que a história aí não, nem sempre foi flores, né? Chegar, de repente, num momento na vida de conforto, né? Estar no Nordeste já é um grande desafio. Viver no Nordeste do país é um grande desafio. Imagino que as conquistas aí veio de muita luta, correto? Sim, como a maioria de nós, né? Brasileiro é isso. A gente vencer os desafios impostos pela... que é natural, na verdade. Eu acho que as gerações antes de nós sofreram mais ainda. Assim. Eu tenho a história da família, tanto da minha mãe, que é baiana, a família do meu pai, que é toda paulista, de São Bernardo do Campo. São histórias assim de bastante empreendedorismo também, né, para sair do dia a dia conturbado, sem acesso a recursos. Acho que essa é a história do brasileiro médio de forma geral. Então, a minha família, parte de mãe, ela é toda empreendedora, né? Toda voltada para as atividades de comércio, e de parte de pai também, todo mundo aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo, onde eu moro em Louveira com minha esposa. Aqui também eu faço já o meu trabalho de empreendedorismo com a música, e acho que é por isso que a gente se identificou também, né, Maílson? Você que já é papai, Sem que dúvida. já reúne aí tantos atributos, marido, pai, empreendedor, profissional da TI,
Acho que a gente se identifica porque o mundo atual exige que a gente não seja apenas que nós tenhamos desdobramentos em mais de um papel, né? Com certeza, com certeza. Temos que nos desdobrar sim, né? E tem esses desafios aí que eu particularmente resolvi abraçar. Podia aceitar um conforto de repente, viver e estar fazendo uma única atividade ali, mas eu sinto essa cobrança, é pessoal mesmo, de querer desenvolver e contribuir de alguma forma e impactar um pouco, né, para que minha passagem de vida, já pensando no futuro, seja marcada por alguém que se doou, pelo menos para o bairro, para alguém que está à minha volta, né? Por isso o empreendedorismo social, por isso não só buscar pela minha família, mas contribuir para alguém. Eu tento falar e Ótimo, me ótimo. comunicar, Quero apesar de não ter uma agradecer, dar um oi para o linguagem pessoal que está chegando também. maravilha, Sejam maravilha. bem-vindos. A gente estou com o Maílson aqui, a gente está fazendo um papo bastante interessante sobre política, empreendedorismo. Eu estou vendo a turma que está entrando aqui no meu Instagram, viu, Mai? Não sei como é que está aí no YouTube, mas estou preparado já, se você quiser começar para a gente falar sobre a realidade, né, de como está sendo a nossa perspectiva, né, de empreendedorismo dentro do cenário político. E tem histórias legais aí, cara. Ontem eu li sobre o início do Rock in Rio. E é uma história muito interessante, porque eu tenho para te contar que tem justamente a ver com aquilo que a gente se propôs, que é falar de uma forma bastante abrangente do empreendedorismo e como que o time político influencia o desempenho de cada um de nós em nossas atividades. E vale muito a pena a gente falar sobre isso, né? Principalmente nesse momento, né, que aconteceu e tudo. O que visualiza é apenas um momento de status bem, vamos dizer assim, nobre, né? Porque os valores de ingresso é alto, etc. E aí eu ouço um lado de críticas ao Rock in Rio. De repente você pode me dar uma visão melhor, que eu imagino que essa história também tem uma história de desvalores aí, né? Ah, sim, se você quiser, eu já posso citar o que eu achei de curioso. O Medina, que é um dos fundadores, oi pessoal, tem uma galera me fala, daqui a pouquinho a gente vai abrir, se vocês quiserem já ir colocando algum comentário, questão que a gente puder ajudar. Para quem chegou agora, eu estou com o Maílson, que é o grande empreendedor que me convidou para participar do canal dele no YouTube, ele está ao vivo por lá também. Perfeito, sim. E aí, Canal falando Maílson. sobre o início, o Medina é de uma família bem colocada no Rio, o pai dele tinha um negócio bastante estabilizado lá na cidade do Rio, e eles tinham conseguido trazer para o país o show do Frank Sinatra. Então, ele e o pai eram sócios de uma empresa de assessoria, como se fosse uma agência de marketing. Então, eles já tinham essa expertise de trazer para o Brasil um grande show. Foi quando ele imaginou que deveria sair do Brasil. Então, o fundador do Rock in Rio não iria ser mais um morador do Brasil, por conta também de tudo que estava acontecendo. A gente estava saindo da ditadura, a gente estava caminhando para as primeiras eleições. Eu estou falando aí de 85, 86. E aí a esposa dele convenceu esperar um pouco do time político, estava em mudança, para eles realmente definirem se iam realmente ir embora do Brasil. Isso é curioso porque quando ele definiu e rabiscou a ideia do Rock in Rio, ele pensou em algo que pudesse ser útil para o momento político que o Brasil estava passando. Então imagina, um grande empreendedor que já tinha uma experiência, imaginou que... Alô, tô te ouvindo. Oi, Maílson.
Posso Pode continuar falar que aqui? Como é que tá? estava aqui ouvindo a sugestão que parece que meu rosto está muito claro aqui. Não, tudo bem. Então eu vou continuar de onde eu parei. Nessa história de ele então resolver fazer o Rock in Rio não era no formato que a gente conhece hoje. E aí ele tinha um sonho, que era um sonho de dar visibilidade para o país no momento em que as principais bandas do mundo não vinham para o Brasil. O Brasil sequer tinha estrutura para receber um evento daquele porte, não tinha sonorização, toda a estrutura de equipamentos que uma grande, um grande festival precisa. E o mais curioso que guarda relação com a nossa proposta aqui de conversar sobre política e empreendedorismo. Ele percebeu que era o momento adequado e aí foi atrás de patrocínio, foi atrás de meios para realizar aquele sonho dele. E o primeiro conselho que ele recebeu, Mailson, olha, deixa mais o seu sonho, não deixa transparecer tanto o seu sonho de ser um brasileiro, de fazer algo grande para o Brasil e foque no negócio. Então isso tem relação com a sua crítica aí de ter ingressos caros e tudo mais. Mas foi o primeiro conselho que ele recebeu, porque acho que é o momento que a gente tem que ter noção da realidade. Não dá para fazer uma coisa tão grande se você não tem a concordância dos seus parceiros que vão injetar recurso naquele projeto, que eles também vão ganhar. Então ninguém faz nada só pelo sonho, né? Mas foi o sonho de colocar o Brasil num cenário internacional, de poder abrigar um grande festival de rock, considerado o maior do mundo, que deu a eles, a todos os parceiros do projeto, o start. Olha, interessante o projeto, mas vamos fazer isso então se tornar viável. E para encerrar essa comparação do nascimento do Rock in Rio, ele levou 2 profissionais amigos, que ele já tinha conseguido um patrocínio, salvo engano, da Brahma, para ir atrás de contratar os shows. E ele só levou não, cara. Olha que impressionante. Isso está num livro recém-lançado chamado Rock in Rio, que eu não lembro o nome do autor, mas o autor também tem um canal no YouTube. Vale muito a pena, qualquer Google aí, quem se interessar pode achar. E o mais curioso, ele levou todos nãos, ele chegou a ser recebido, ele e os outros, todos de terno e gravata, atrás dos agentes dessas super bandas. Eu estou falando aí das maiores do mundo, na época. Era Rolling Stones, Guns N' Roses, e uma galera muito... Iron não sei se já não conheço muito da história, se ele já era um dos maiores, mas a gente está falando que, em alguns casos, ele sequer foi recebido. Quer dizer, um empreendedor brasileiro, criador do maior festival de rock do planeta, na sua tentativa de contratar as bandas, ele não era nem recebido. É uma loucura mesmo imaginar, né? E de nãos em nãos, a gente vai construindo alguma coisa relevante. A gente não pode desistir mesmo, nem nesse caso em que existia, de repente, facilidades e acessos, né? Porque Você já tocou tinha num o ponto status e importante. tudo mais. A gente sofre até coisa, olha só, preconceito, porque com certeza a nacionalidade dele, para todas as situações no mundo aí fora, em país de primeiro mundo, vai falar que é brasileiro, a gente sofre de verdade. Não podemos ser hipócritas aqui, né? Então, aí, o que foi curioso é que a gente está falando de ponto de partida, né? Era alguém que já tinha um nome, já dentro da sociedade brasileira, dentro do Rio. O pai do Medina já era dono de uma espécie de Magazine Luiza da época. Eles tinham uma loja de departamentos lá. Então, a gente está falando de alguém influente na sociedade brasileira, mas que, ao bater na porta dos agentes das bandas americanas, não tinha relevância, não tinha peso. E aí, ele conseguiu a primeira contratação através do agente do Frank Sinatra, que aí deu um conselho a ele. Falou, olha, Medina, se você realmente quer acessar essa turma, você vai ter que dar um coquetel para jornalistas especializados, e aí deixa que o resto eu te ajudo. E o que o cara fez? O cara convenceu aqueles jornalistas, não só o cara, né, o próprio Medina explicando a história do projeto,
convenceu os agentes daquelas bandas, as maiores do planeta na época, de que aquilo era um negócio sério, de que aquele festival realmente não era uma brincadeira, e eles poderiam sim estar falando de um novo Woodstock, que era um festival muito famoso lá nos Estados Unidos que aconteceu. Então, assim, resumindo, o empreendedor brasileiro, bem sintonizado com o momento político que o Brasil estava passando, ele teve um sonho, teve uma ideia, naquele momento ele e a família estavam de mudança, querendo ir embora do país, e conseguiram tocar um projeto que até hoje, a gente está falando em 2022, está aí, o Rock in Rio, já com diversos produtos licenciados, milhões e milhões de patrocínios. Não quero entrar no mérito aqui para falar se eles são justos, se ganham dinheiro ou não. Eu, particularmente, nunca consegui ir no Rock in Rio, mas eu estou usando como exemplo de observação do time político e os desafios que a gente tem para empreender. Sem dúvida. Sem dúvida. E isso é importante, né, ser mencionado, ser falado de empreendedorismo quando chega em algum momento, né, o seu produto ou o seu serviço, tem momentos que vai encarecer, né? Tem momentos que vai ser cobrado ali, não pelo o valor do produto de fato, mas pelo valor agregado, né? Aquilo que o valor que vai encarecer um produto mesmo, a experiência que ele vai oferecer e tudo mais. Então, o Rock in Rio é um momento que trazem artistas internacionais de combo, né? A galera viver a experiência de estar em um evento como esse, e por isso é tão visto, né? Até sonhado por muitos. A galera vai preparada mesmo para curtir o momento de lazer e descontração, ouvindo qualidade. Vale a pena e faz todo sentido. Boa. Mas aí a gente tem que abordar. Você está com alguma questão que a gente possa já desenvolver, Mailson? Porque ainda sobre esse tema, eu preciso citar da necessidade que nós empreendedores, né, eu vou me colocar dessa forma, porque eu me sinto empreendedor na área musical, da estabilidade política que você precisa para agir. Né? A estabilidade política no sentido mais amplo que ela possa ter, que é aquela estabilidade de você começar um negócio sabendo que o barulho da política não vai gerar uma inflação, que o descontrole da má administração, por exemplo, da máquina pública, não vai gerar para você uma sobrecarga de impostos que inviabilize o seu negócio. E falando em questão, né, nesse momento, e com as eleições acontecendo, qual vai ser, você consegue dizer uma previsão, ter uma previsão, se cenário X acontecer, se cenário Y acontecer, tem como entender o empreendedor ter essa visão de que pode ocorrer com ele? Se ele, por exemplo, quer hoje ir às compras e abastecer estoque, pensando que de repente vai ter uma carga tributária no futuro, coisa parecida com isso. Tem chances disso? Tem chances de ter previsão nesse momento? O empreendedor pode, de repente, começar um negócio hoje, fazer o seu investimento, né? Começar alguma coisa pensando que vai melhorar. Mailson, é fundamental isso que você está perguntando, porque nós, pequenos empreendedores, a maioria das empresas que empregam no Brasil, pequenos e médios empreendedores, não tem acesso às pesquisas e análises que as grandes corporações fazem. Isso eu não estou falando para ser contra as grandes corporações. Eles têm poder aquisitivo para fazerem uma série de pesquisas que analisam os cenários, porque a gente está falando de grandes corporações, a gente está falando de uma turma
Vou dar um exemplo para você, de um cara que eu gosto, né? Eu acho muito inteligente, que é o André Esteves, dono acho que é do BTG Pactual, enfim, mas é um milionário brasileiro, um banqueiro, e ele custeia uma série de pesquisas eleitorais que nosso grande público não tem acesso. Lógico que a gente tem acesso a várias outras pesquisas que a população, em média, apenas procura ver quem está na frente, se tem alguém da terceira via com chance de ir para o segundo turno, enfim, é o que a gente vê de forma geral. Mas eu estou falando de uma coisa bastante sofisticada. Eu estou falando de pesquisas que apontam, por exemplo, eles conseguem saber se a bancada no Congresso será majoritariamente reformista ou não. Então, eles têm acesso a um nível de detalhamento que impactam os negócios deles, que são negócios em escala internacional também. Então, isso é interessante a gente pontuar aqui. Essa turma que tem acesso ao grande capital internacional, um banqueiro brasileiro, ele manda fazer pesquisas e paga milhões justamente para prever cenários onde as empresas deles podem ser mais ou menos impactadas. Isso, o nosso empreendedor médio, a maioria acho que você já entendeu, né? A gente não faz esse tipo de análise, a gente nem tem acesso a esse tipo de formulação. Por isso que você colocar isso, eu posso te dizer, não tenho. Eu não tenho nenhuma noção, a não ser aquilo que a gente vê na mídia mais especializada, porque vamos concordar que hoje a gente tem acesso a um nível de informação também bastante especializado. Se você consegue acompanhar, se você conseguir acompanhar bons analistas aí, você sabe mais ou menos para onde, quais são os desafios. Né? O Brasil está com um problema fiscal, que é para quem, enfim, para quem, eu não quero entrar em detalhes, porque eu também não sou um especialista da área econômica, mas para quem quer compreender o que é problema fiscal, o problema fiscal é você ter que gastar mais e não ter recurso para aquilo, e isso pode impactar o nosso dia a dia, pode impactar a mim, que sou um usuário, por exemplo, do sistema SUS, né? E pode impactar até mesmo quem não é o... Aí cabe eu abrir um parêntese aqui para falar uma coisa. Se você é um milionário que tem acesso a um grande plano de saúde, a um excelente plano de saúde, e você não precisa do SUS, você pode bater sua Ferrari na esquina e quem vai te socorrer é o SAMU, é o Serviço Público de Saúde. Né? Então, isso é importante a gente ter em conta. Para falar que o equilíbrio do mundo econômico e da vida política é fundamental para que a gente tenha uma paz razoável para empreender e tocar os negócios. Então, respondendo a sua pergunta, se eu consigo prever algum impacto, não. A única coisa que eu consigo, assim, como um profissional da área que acompanha o dia a dia, a maioria, se é que eu posso dizer assim, a maioria dos políticos que eu tenho contato, ninguém entra na política, acho que mal intencionado. Sabe? É estranho eu falar isso aqui, porque a gente ouve falar muito mal, só que a gente precisa de uma certa dose de crítica para os dois lados. Os dois lados que eu me refiro nenhum político em sã consciência, seja ele imagina um candidato a deputado estadual, uma candidata, você não quer entrar no jogo político para fazer um mal feito. Você entra, talvez assim, com defeitos, como qualquer um de nós, querendo se apropriar de determinada informação, ter acesso a privilégios que você, sendo uma pessoa normal, não tem, porque você acaba tendo um cargo de representação. Então, Maílson, a única coisa que eu consigo prever é que a gente vai ter um quadro bastante difícil do ponto de vista da economia, independente do lado que ganhe. E aí eu vou também entrar naquele cenário que a gente comentou. É muito importante que a gente fale e a gente discuta no nosso dia a dia
com as pessoas que a gente confia também, sobre Assembleia Legislativa e Congresso. Aí eu estou me referindo aos deputados federais e a um senador, que a gente vai votar para uma senadora ou um senador nessa eleição. Por quê? Porque no embate da eleição majoritária para presidente, todo mundo já fala. Entendo, perfeito, isso mesmo. E aí tem uma escala, né, que também muitas vezes vem de encontro com o presidente que vai ser eleito, né? Porque você tem outros candidatos aí em legenda, entre outras coisas, que vai arrastar e formar bancada, e aí sim vem as tomadas de decisões, que de repente pode ter ideologia pré-definida, até mesmo uma ideologia que você não quer, mas você tem que enxergar isso, tem que enxergar não só os representantes mor lá, os presidentes, como os que estão formando aí os outros poderes. Então, por favor, professor, se puder aprofundar para a gente nesses outros candidatos e nessas outras bancadas aí que estão sendo formadas nessas eleições, eu vou agradecer muito. Ótimo, Maílson. Eu não vou nem entrar nos nomes, mas eu vou entrar na defesa do voto nas mulheres. Sim, Cara, eu acho isso fundamental. Por quê? Se, por exemplo, nós que já somos uma sociedade, olha para o cenário político. A gente vê muito homem e a política, ela usa as pessoas. A gente precisa saber disso. Quando eu falo a política, ela usa cada um de nós. E as mulheres que a gente vê muitas vezes entrando para representar, vou dar um exemplo. No União Brasil, você tem uma mulher que, em termos eleitorais de pesquisa, não tem grandes chances de chegar ao segundo turno, não tem chance de chegar ao segundo turno, na verdade, mas ela está sendo usada pelo partido para vender uma imagem, é a minha opinião. Vender uma imagem, olha, a gente defende aqui o voto na mulher, você tem uma obrigatoriedade, salvo engano, que é de 30% a 35% de gênero, o que significa que, no futuro, se as mulheres dominarem a política, elas terão, por obrigação, de manter pelo menos 30%, de 30% a 35%, eu não me recordo agora, das vagas para os homens. Entendo. Só que a gente está muito longe disso. Então, como sociedade, eu sendo homem, eu defendo o voto nas mulheres. Então, provavelmente eu vou votar, provavelmente não, já está definido, só não sei ainda qual candidata, porque eu até busquei estudar mais de uma candidata. Eu queria trazer aqui alguns nomes, mas para não cometer uma injustiça, eu vou deixar que as pessoas procurem, porque a informação está muito fácil hoje. Então, basta você procurar candidatas a deputada estadual no Google, que você vai ver alguém que você vai se identificar, e é muito importante que a gente pratique uma coisa chamada cidadania ativa. O que é isso? A gente tem que bater na porta desse povo, seja por e-mail, seja... e aí eu estou falando, Maílson, do ponto de vista empreendedor também. Sim, Você e eu, assim como, enfim, eu na música, você no seu negócio. Como que a democracia, ela só existe se for dessa forma. Então é muito importante, imagina você conhecer a mulher que você vai votar para deputada estadual. Você conhecer a mulher que você vai votar para... acessar mesmo. De repente, entrar ali, sei lá, numa LESP, por exemplo, tá? É só um exemplo que eu quero conhecer, quero marcar, quero sentar e tomar um café com um determinado candidato, determinado deputado. É possível? Exato, é possível. Na verdade, agora no momento eleitoral, a gente está falando aí de mais daqui 30 dias, né? Eu vou colocar de forma... A gente tem aí um mês para ir no... Perdão, para ir às urnas. É tempo suficiente de você, ainda que não conhecer pessoalmente, mas ir no Instagram, Perfeito. mandar uma mensagem, falar, olha, gostei de você, estou pensando em votar em você, né? Me tira uma dúvida, será que eu posso... Então, assim, acho que a democracia é isso, cara, também. A gente usar dessas ferramentas, bater na porta desse povo e cobrar.
É muito importante. O político bom, ele gosta de povo. Entendo. Político bom, ele não tem medo de estar no meio do povo, de entender. Porque você só. Eu tenho um primo que foi prefeito na cidade do Mato Grosso, primo da minha mãe, né? Então, um cara mais velho, que ele falou uma coisa para mim muito importante. Ele falou: olha, Caio, quando você é amigo da população, a população te ajuda a administrar uma cidade. A gente está falando de uma cidade de menos de 100 mil habitantes, lá é uma cidade de 80 mil habitantes. Não é uma cidade pequenininha, mas também não é metrópole. É uma cidade de Uhum. 80 mil habitantes. E aí, o que ele falou é verdadeiro, cara. Ele sendo amigo da população, não é o secretário quem vai mentir para ele, o secretário da educação, falando, não, prefeito, ali está tudo resolvido. A população vai até ele e fala, prefeito, o negócio lá na escola, a escola Olha só, municipal lá não está funcionando. Dá um jeito lá. é isso mesmo, que visão incrível. É assim que funciona. Então a democracia, ela precisa da nossa cidadania também, ela precisa da gente ativar. Por isso que eu não gosto nem de falar dessa eleição majoritária a presidente, que parece ser uma coisa muito ideologizada, muito afastada da gente. Agora, nesse momento eleitoral, qualquer um que quiser tirar uma foto com sua candidata a deputada estadual, conhecer, se apresentar, falar, olha, meu nome é fulano, eu moro em tal cidade, se você for lá, eu acho que eu pretendo votar em você. Então, assim, criar uma conexão, eu acho isso saudável, viu, Mailson? Perfeito, perfeito. Eu torço que principalmente esse momento de corte seja espalhado por aí, porque era inacessível e inimaginável para mim, por exemplo, jovem de quebrada, entendeu? Que estou na periferia, no fundão do Capão Redondo, do fundão da Zona Sul, imaginar que um dia poderia ter acesso a qualquer coisa. Imagina acesso a político, de conversar, etc. A não ser o vereador do meu bairro que está no bairro, que é morador do bairro, que vive no bairro. Fora isso, realmente eu acreditava inacessível e não pensava em usar recursos, seja e-mail, telefone, qualquer tipo de contato, ir até o ambiente onde eles trabalham, o gabinete. Isso é inimaginável. Eu realmente recomendo que fique realmente a dica para todos de tanto procurar informação, saber e interagir também, né? Interagir, levar alguma necessidade e até mesmo informar, né, esse candidato ou esse político que está em exercício para falar que não está acontecendo, precisa de melhoria, porque quem ganha realmente é todos ao nosso redor. Isso, Mailson. E fundamental é ter a visão. Eu vou falar muitas obviedades, na verdade. Eu estou falando muitas obviedades porque é um momento que a gente precisa também falar para recordar o fundamento até. O cara que está lá numa cadeira de deputado estadual, ele é seu funcionário. Né? Então, nós como empreendedores, imagina, eu na área musical, eu nunca fiz isso, por conta também da minha ocupação no Estado, né? De estar trabalhando junto com, atendendo as demandas de vários desses representantes, mas no dia que eu me livrar dessa responsabilidade que eu tenho no momento, de ser um interlocutor dessa turma, eu vou ser um cidadão, imagina que eu sou um servidor normal. Aí eu posso bater na porta, por exemplo, da minha deputada federal para falar, olha, eu estou com a ideia de um projeto musical que eu acho que deveria ser aprovado uma lei X ou Y que possa ajudar os artistas em início de carreira. Um exemplo. A gente fazer o lobby em prol das causas que nós achamos justas e que podem beneficiar a nossa categoria é algo necessário. Sabe por quê, Mailson? Porque os grandes fazem isso. Então, assim, as Verdade. grandes corporações, elas já fazem esse lobby com o Congresso. E aí eu estou falando de coisas práticas, eu estou falando da realidade.
Eu estou falando de você fazer coisas que estão à mão, estão disponíveis. A gente pode usar da rede social justamente para ter esse contato. Imagina você poder apresentar uma proposta ou fazer uma reclamação e entender mais do jogo, né? Você não pode, por exemplo, reclamar do problema de saúde do seu município, talvez para o governador, que não é uma pessoa que você não tem acesso no dia a dia e que também tem uma responsabilidade maior do que o seu município. Mas você deve reclamar isso para um vereador. Perfeito. Você deve reclamar para um secretário municipal que você encontra. E a reclamação não é do ponto de vista apenas da crítica, de você se colocar como o chefe dessas pessoas que estão nos cargos públicos. É de você se colocar como um cidadão ativo. Falou, olha, está acontecendo isso, eu acho que pode melhorar não só para mim, melhorar para mais pessoas, e aí você está praticando a cidadania ativa já. Eu vou dar um Perfeito, exemplo, incrível. só para finalizar essa pauta. Quem anda aqui nas rodovias Anhanguera ou Bandeirantes, você paga pedágio. Você já pegou alguma Sim, dessas rodovias? funcionando. Castelo É, Branco, Anhanguera, Bandeirantes, qualquer uma delas. sim, sim, tem é da concessionária, de algumas concessionárias aí, certo? Isso. Sabe o que é curioso? Eu ando de moto também. E aí, quando um caminhão solta um pneu nessa estrada, o pneu fica lá, às vezes ele se solta em vários pedaços, um pneu estoura, fica lá. Muitas pessoas passam por aquela rodovia, vê o pneu, aquele pneu pode fazer um estrago no para-choque do seu carro, só que sabe o que pode causar um motoqueiro, um motociclista? Pode causar morte. É isso. Pode causar morte de um motociclista. Então, cara, eu defendo a cidadania ativa quando eu estou dirigindo, e eu já fiz isso também de moto. Eu pego o telefone, quando eu estou dirigindo, ou estou num carro, já fiz isso, como passageiro, na verdade, dirigir, e você vai ter que parar também para não cometer uma infração. Você liga para a concessionária e fala: olha, no KMX, você não precisa saber o KM exato, tem um pneu estourado lá. Cara, eu já fiz isso e esperei para ver se a turma vinha. E eles mandavam alguma viatura para retirar, porque você está pagando por aquele serviço. Sim, é isso mesmo. Então, a cidade é muito interessante. No dia a dia, a gente acha que tem alguém, não, imagina, não vou avisar, daqui a pouco alguém vem aí e tira. Mas as coisas não são automáticas. É isso que é interessante a gente descobrir. No mundo político, o mundo político precisa ser provocado. Então, nós, como empreendedores, a gente precisa ter, primeiro, levantar essa bandeira da estabilidade política para a gente poder ter uma vida menos complicada para empreender no Brasil. E a gente lembrar os nossos pares, sermos exemplos no nosso dia a dia, para os nossos amigos, para a nossa família, de uma cidadania ativa. E aí eu não estou falando de nada absurdo, estou falando de uma coisa prática do dia a dia. De você parar numa cabine e falar, olha, no KM eu acabei de passar ali, tem um pneuzão na rua, e aquilo pode matar alguém. Um motociclista desatento que vai. Então, isso daí é o que faz a gente ter uma sociedade melhor. Na minha, eu estou falando uma E obviedade, mas é necessário falar isso. isso é um caminho, né, necessário, importante, na segurança pública, no transporte, como você mencionou, e aí tem outros meios e formas de a gente praticar essa cidadania ativa, que eu estou aprendendo agora, incrível, obrigado, professor. Alex, eu tenho um empreendedor aqui que tem um Lava Rápido no Parque Regina. O Alex, dê um oi aí, Alex, como é que você está? Alex Ananias, aqui no YouTube. Temos que cobrar quem nos representa. Alex Ananias, muito obrigado, viu, pela sua contribuição. E aí, ambos, né? Acho que todos nós estamos aprendendo com o professor aí. Mais uma dica importantíssima para praticar nossa cidadania ativa. E eu acho que até para mim
né? Já tomei minha dose de conhecimento aqui, deixar de acreditar e colocar até mesmo bloqueios na minha mente que isso é inacessível, que os políticos, até mesmo por causa de status social, estão aí inacessíveis a ouvir, a se comunicar. Na verdade, como é realmente uma atividade em serviço público, muito pelo contrário, eles têm que estar, na verdade, aptos e prontos para nos ouvir, nos atender. É isso aí, Mailson. E tudo também vai de uma postura. Uma postura amistosa, lembrando que você pode acessar a maior autoridade. Você tendo uma postura respeitosa, você vai ser respeitado. Essa é a minha visão. Então, eu também pensava como você, Mailson. Eu não posso negar isso. Depois que eu passei a trabalhar, tendo acesso, tem dia que eu converso com 5, 3 deputados estaduais, 2 deputadas federais, e eu reconheço em cada um deles uma pessoa normal tentando fazer o seu trabalho, desenvolver alguma coisa, e até para quem acha que a política é totalmente, digamos assim, ambiente obscuro e ruim, do ponto de vista da corrupção, você tem Acontece que entrar mesmo. para fazer diferença, então. A gente tem que ser uma água, uma água boa num rio poluído. Perfeito, Então, se a perfeito. pessoa acha que a política é, não serve porque as pessoas que estão lá não fazem o que é correto, meu, tá aberto aí. Você entra num partido e começa a lutar por melhoria. Acho que é isso, assim, não tem muito mistério. E aí, Concordo voltando a falar plenamente. sobre empreendedorismo, Mailson, você concorda comigo que o ambiente político precisa ser o mais pacificado possível para a gente resolver os outros problemas? Porque a gente já tem problema demais. Administração da educação, Sim, administração da saúde, da segurança, são problemas demais, né? sem dúvida nenhuma. Ter a oportunidade também de estar no background aí com você, né, que é uma pessoa que eu atendo no dia a dia como profissional de TI, né, entre outros, me traz uma visão também de bastidores, que a galera luta mesmo, trabalha de verdade, né, tá em serviço público, tá prestando suporte aí politicamente dentro de algum órgão, a serviço do Estado, etc. Até mesmo a nível federal, não tive acesso ainda, mas a nível federal sei que a galera trabalha, se dedica, né? Não é todos que nós não devemos, na verdade, generalizar dessa forma, falar que a política é isso, é aquilo, todo político é ladrão, e só pensar nessa questão que o jornal mostra de candidato X que está malhando o candidato X, malhando o candidato Y. Não, existe a galera que trabalha, que dá o sangue mesmo, entende? E que se essa mensagem seja espalhada aí para que as pessoas que estão com essa visão crítica, tem até mesmo vontade de levantar e de repente ser a diferença, né? Ser alguém que vai se dedicar para a política dentro de algum, sei lá, no seu bairro, sendo vereador ou qualquer posição que você ache por bem que pode fazer o seu melhor, fazer a diferença para todos nós aí, formar uma sociedade e exercer a cidadania ativa. Mailson, e fundamental, meu amigo. E lembrando que é também uma forma de empreender. É, Sim, o, Imagina lá, o cara que quer passar num concurso público, para ser o empregado público, ele precisa ter uma dose de iniciativa empreendedora, para perfeito, procurar um exatamente. cursinho preparatório, para se virar nos 30 e fazer provas. E você precisa ter uma iniciativa de não aceitar o status quo que você está colocado. Eu acho que essa realidade do brasileiro,
o brasileiro está sendo considerado um dos mais empreendedores do mundo, muitas vezes pela necessidade. E é por isso que eu bato na tecla da gente ter um ambiente político que não atrapalhe o empreendedorismo. E para isso a gente precisa também entender minimamente os mecanismos de como a política funciona. Posso dar um exemplo aqui, já que a gente está caminhando para o final, Maílson, em termos que a gente de horário, né? Atualmente a gente está vendo uma briga sobre o piso salarial da enfermagem. Eu não sei se tem alguma enfermeira aqui acompanhando a gente, enfermeira. Se tiver, pode dar um oi aí. Mas o que acontece? A política joga com situações. A política, e aí a gente precisa estar vacinado para certas situações. Você veja que eles aprovaram um piso salarial. Quem discorda... Eu tenho uma tia enfermeira na família. Quem discorda que um enfermeiro, o profissional da enfermagem, técnico, auxiliar, deu sangue durante a pandemia? Muitos deram a vida. Sem dúvida nenhuma. Quem vai ser contra um aumento salarial para essa classe, pelo amor de Deus? Quem vai ser contra o aumento salarial para a enfermagem? E não só aumento, estabelecimento de um piso, uma padronização no Brasil inteiro, para que você não tenha nenhum enfermeiro ganhando menos de 5 mil. Eu nem sei qual é o piso, tá lá, acho que é 5 e alguma coisa. Mas eu estou dando um exemplo, Maílson, de como que a gente precisa entender o jogo político para a gente se proteger e não sermos usados dentro de certas situações. Então, vou finalizar dizendo o seguinte, nesse caso, finalizar esse exemplo. Houve uma iniciativa do Poder Legislativo para o aumento, para o estabelecimento de um piso, e aí o presidente da República foi às redes sociais dizer, olha, estamos dando um presente para a categoria. E aí, sem analisar os impactos desse aumento nos municípios, na conta do Estado, e nem nas contas das unidades de saúde, eu vou até ver aqui se eu anotei, tem uma Confederação Nacional da Saúde, que representa hospitais, santas casas, eles entraram com uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, lá no Supremo, falando assim, olha, justiça, nos ajude, porque isso que eles estão aprovando aí vai gerar uma demissão em massa. Isso que a política está aprovando vai gerar uma quebradeira de santas casas e hospitais pelo país. Isso foi submetido à justiça. Um ministro leu aquilo dali, falou, bom, eu tenho aqui... Maílson, está fazendo sentido, não? Tá. Aí, e aí, estou acompanhando. E aí, um ministro do Supremo mandou barrar temporariamente a execução dessa lei para que o poder público tenha mais tempo de avaliar o impacto naquilo dali. Então, Maílson, isso é um exemplo de como essa classe foi utilizada, foi usada, visando ganhar votos, pela política. Na verdade, por políticos, né? Por alguns políticos. E aí, assim, aí você vê uma discussão na rede social, as pessoas brigando com o ministro, o cara que está fazendo o trabalho dele. O cara analisou uma petição e falou, bom, se eu tenho que escolher dos males o menor, né? Se eu deixar isso transcorrer do jeito que está e for gerar uma demissão, imagina a minha tia ser demitida porque aí o hospital fala, olha, não tenho mais como te pagar. Porque se eu não te pagar o que eles estão mandando, eu vou estar na ilegalidade, então assim, é melhor te demitir do que eu tomar multa. Imagina você... A irresponsabilidade política causa essas coisas. Se você tem uma população vacinada,
Obrigado, Bárbara, pelo comentário. Se você tem uma população vacinada, a população não deixa se usar. A população não vai deixar o político utilizar ela, levantar a bandeira, olha, vamos aí aumentar o salário dos enfermeiros. Ah, tá bom, cara pálida. Agora sim, você abre mão dos seus benefícios para que o enfermeiro possa receber. Eu só acredito se o cara colocar a responsabilidade dele em jogo também. Falar assim, olha, eu abro mão do meu carro oficial, do meu auxílio paletó, para que o enfermeiro possa ter um salário maior. Aí sim. Mas também, ainda assim, ele vai estar falando isso da boca, um ato político. Ele faz, ainda que ele demonstre, né, no olerite, olha, estou aqui abrindo mão de parte dos meus privilégios para que o enfermeiro possa ganhar, é uma ação política. Mas pelo menos é uma ação política que dói no bolso dele também. Sim, sim, sim. Então, assim, cara, é isso que eu acho que a gente precisa o brasileiro, de forma geral, precisa de uma vacina contra a ingenuidade. Concordo plenamente, concordo plenamente. É isso aí. E aproveitar essa resiliência que o brasileiro tem para poder encarar esses outros desafios também, né? Não é o voto é perfeito. O voto é a forma ali de você fazer sua escolha, a tomada de decisão. Mas o pós também faz todo sentido, o acompanhamento, né, das mudanças. Opa, não está na direção que eu gostaria, que prometeram uma coisa. Então, como é que corrige isso? Continua aí exercendo, mais uma vez, uma das coisas que vai ficar e ficou gravado para mim nessa live. Exercendo cidadania ativa. Incrível, incrível. É isso aí. Foi. Cidadania ativa. E Cidadania liberar os entraves da política para que a gente consiga. Eu acho que todo brasileiro, aí é uma interpretação minha, ninguém quer receber uma ajuda do governo se você tem o campo aberto para você colher com suas próprias mãos. Essa é uma ideia que casa muito com a nossa briga por melhores condições de empreender, porque eu não quero fazer nenhuma comparação, porque o brasileiro é muito vinculado também ao que acontece nos Estados Unidos. Eu acho isso um erro. Acho que a gente tem as nossas próprias soluções. O SUS é um exemplo. O SUS é um exemplo disso. É uma solução extraordinária. Faz o mundo enxergar o Brasil, a saúde no Brasil de outra forma. E aí a gente ter que observar os nossos problemas, como que o empreendedorismo pode fazer parte dessa solução. E aí, Maílson, eu vou dar um exemplo, já que eu falei do SUS. A gente, com o que aconteceu na pandemia, você lembra que as máscaras vinham todas da China? Certo. Você lembra que eles falaram da dependência que o mundo estava tendo sobre a produção de equipamentos de saúde em um país só? Perfeito, ocorreu demais isso. Então, tem tudo a ver com a nossa proposta de falar sobre política e empreendedorismo. Já está definido que o Brasil, não só o Brasil, mas outros países também vão voltar a criar o seu complexo industrial para essas coisas que são consideradas de primeira necessidade. Agora você imagina um país do tamanho do Brasil, dos mais de 200 milhões de habitantes, acontece uma pandemia, a gente não produz máscara, cara. Que é uma coisa que qualquer indústria de fundo de quintal consegue fazer, entendeu? Exatamente. Então aí já dá um indicativo, Maílson, de que a política vai ter que, independente aí da ideologia, vai ter que olhar para esses problemas práticos da sociedade e nós, que a gente
tem uma proposta empreendedora, a gente pode fazer parte dessa solução. Imagina você criando um CNPJ que possa vender produtos para a sua prefeitura, que possa participar de concorrências e licitações públicas. Quer dizer, aquilo que o Poder Executivo estava acostumado a importar, a partir de uma lei de conteúdo nacional, por exemplo, eu estou falando de uma coisa sem me aprofundar. Imagina que, a partir de amanhã, a prefeitura aí da tua cidade vá procurar fazer as compras dela de empresas brasileiras. E aí você pode fazer parte disso, né? Você pode estar vendendo soro, máscaras e outros insumos para o hospital da tua cidade. Lógico, passando por todo o processo legal para isso. Mas assim, acho que é isso, a gente fazer parte da solução e não dos problemas, porque eu não acredito em a gente ser aquele cidadão que só aponta o dedo e não faz nada, não faz a nossa parte. Perfeito, é o cidadão, é o empreendedor, ser participativo e atento, né, à política, mais uma vez jogar de forma a contribuir, né, mais uma vez não de forma a só reclamar e ficar ali generalizando tudo que está ao redor da política, muito pelo contrário. É sempre estar atento aí a momentos e situações em que eu posso contribuir, não só contribuir, né, como um momento como esse, até jogar junto e empreender vai ser de benefício de todos. É isso aí. Professor, eu acho que sou muito grato por aceitar o convite, muito grato por sua participação. Uma honra enorme saber da humildade que você é, a pessoa que você é, e aceitar esse momento aí, número 1 das lives que eu proponho aqui, né? Vamos continuar realizando lives como essa, com esse caminho, esse viés, empreendedorismo social, né? Porque acredito demais que dessa forma, sendo vitrine com a comunicação, com a informação, conseguimos mitigar e alcançar alguém para melhorar seu caminho, sua vida, sua tomada de decisão em alguns processos. Perfeito, Maílson. Eu que te agradeço. Quero dizer também da minha admiração por você. Você que é um grande profissional da tecnologia, empreendedor, papai, marido. E é isso. A gente tá para somar, estamos no mesmo barco. Quero agradecer a turma aqui que está acompanhando. Valeu, Leandro. Valeu, Bárbara. Tarcísio. A turma. Obrigado pela presença. E a proposta é essa, é bater um papo, é somar. E a gente aprende muito com isso também, viu? Mas você percebeu? Só o fato de você ter me convidado para a live já me fez ficar atento com uma série de assuntos. Quando eu abri o livro do Rock in Rio e eu li o primeiro capítulo, eu falei, nossa, impressionante, eu vou usar isso daqui porque tem tudo a ver. Acho que fica como exemplo marcante de que política e empreendedorismo caminham juntos e a gente precisa realmente estar qualificado para termos uma voz mais ativa. E acho que o cidadão pleno, ele não precisa ter medo, ao contrário, a política precisa ter medo do cidadão. É assim que tem que ser. Os políticos, eles têm que ter deferência e medo do povo, da população. Porque assim, na hora de votar lá uma lei que pode prejudicar a população, ele pensa 300 vezes. Ele fala, não vou fazer isso porque eu sei que isso daqui vai ser o fim da minha carreira política. Se eu tirar aqui... eu não estou falando de privilégio, mas se eu tirar um direito do trabalhador, um direito do aposentado, um direito da dona de casa, outra coisa é você mexer com privilégios. Acho que ninguém é a favor de privilégios. Você ter aí privilégios de toda ordem, né? Seja um juiz que ganha 150 mil reais, seja o político. E acho que a gente tem que estar atento para um maior equilíbrio da sociedade. O professor
precisa ganhar mais, o enfermeiro, o policial, porque são pessoas muito importantes para a sociedade. Não é o político ganhar 30 mil e o enfermeiro lutar para ganhar 3. Não é isso. A gente tem que ter um equilíbrio. E aí, que o político possa ganhar 10 e o enfermeiro, por que não? Sonhar em ganhar 8, o policial em ganhar 9 e ficar todo mundo ali naquele. Eu estou dando um exemplo bem genérico, falando uma obviedade, mas é o que eu penso. Perfeito. Essa visão cidadão também que você tem é incrível, né? E todos possam multiplicar essa informação. Em momentos como esse, comunicando, aproveitando o espaço da internet, que a gente consegue informar e mover alguém, pelo menos para unir a gente aí e fazer mudanças. Muito obrigado mesmo. Eu queria só fazer um registro aqui, 2 prints rápidos aqui para a gente fazer um outro material com você na live do YouTube e também aqui no Instagram. Combinado? Eu vou fazer Combinado? Vamos lá. uma foto aqui, um print para registrar esse momento. Então, vou posicionar melhor aqui. Pronto. Certinho. Tem um cachorrinho aí. Só mais um, só para registrar, só para ficar. E foi. Aqui no Instagram foi. Estamos conectados aqui ainda no YouTube, não estamos? Estamos. Pronto. Não sei como o momento caiu aqui, mas aqui no YouTube, mais um registro. Perfeito. Tá feito. Obrigado, Caio. Agradecer a turma Alex, aí que está presente. finalizou Mandar um forte aqui abraço com para vocês. muito bom papo, produtivo. Kelly esteve conosco também, muito obrigado. Concordo, Caio. E é isso. A galera veio, participou. Só tenho a agradecer a todos. Mailson, Caio. obrigado mesmo pelo convite. Foi uma honra participar. E espero que a gente possa ter outras conversas. Nossa, com certeza, com certeza. Falando isso, torço, né? Conto com todos aí, continuar contribuindo, torcendo por esse canal, por esse projeto, porque eu desejo estar ali em um podcast, né? Estar no estúdio. Então vai ser com luta, vamos lutar também por isso, para ter conforto para você, Caio, que vai ser um próximo convidado em outro momento, e todos os convidados terem conforto também para a gente poder interagir em um momento como esse. Boa, Muito boa, obrigado. boa. Obrigado. Tamo junto. Obrigado, Barbinha, Pati, Leandro, Fran, a turma que está presente aqui agora na finalização. É isso aí, Maílson. Um forte abraço. Eu vou ficar lá do lado do Lázaro Ramos, lá no seu YouTube. Vai ter show, hein? Mais um prestígio enorme para mim, né? Mais É, alguém de grande prestígio, de qualidade igual. fechou, meu querido. Então, tamo aí. Obrigado. Forte abraço. Acho que foi ótima conversa para mim também. E até uma próxima. Sem dúvida. Tchau a todos. Grande abraço. Ótimo Tchau, final de turma. semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui. Tchau, tchau. Aí, tchau, tchau, galera do YouTube. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.